Muito bom dia a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Hoje é segunda-feira, 12 de julho de 2021. A gente começa a nossa programação desta semana trazendo informações importantes para você que está terminando de fazer aí as suas compras de insumos para a safra nova. Os fertilizantes continuam subindo de forma bastante acentuada. São os maiores preços dos últimos anos para determinados fertilizantes. Algumas matérias-primas aí com problemas. Há problemas de oferta para alguns produtos. E isso é assunto para a gente tratar agora com o Jefferson Souza, analista da Agriinvest Commodities, já conosco nesta manhã de segunda-feira. Jefferson, bom dia. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Mercado muito aquecido, não? Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Realmente, mercado muito aquecido, os preços lá em cima não param de subir. Então, desde a última vez que nós conversamos até agora, os preços continuam a tendência de alta e provavelmente vão continuar até o final do ano, pelo que nós estamos acompanhando aí. Jefferson, o cenário particular dos fertilizantes de oferta e demanda, ele é muito ajustado, né? Se a gente detalha esses produtos, a gente vai ver que quase todos têm esse elástico bastante puxado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje a gente está vendo um aumento muito forte do lado da demanda, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E claro, a oferta não consegue acompanhar muitas vezes, como é o caso do cloreto de potássio, por exemplo. Hoje o maior problema que eu estou vendo das matérias-primas é o caso do cloreto de potássio. Em um mês nós tivemos aí quase $205 de aumento no custo de frete Brasil. Isso simboliza mais ou menos 46% de aumento em 30 dias. É muito expressivo. É muito expressivo. Com isso, o cloreto atinge a máxima desde 2009. Ou seja, os produtores estão pagando aí preços bastante expressivos e com tudo isso, claro, a relação de troca, que até então era muito boa, estamos falando de um mês, 2 meses atrás, uma relação de troca de 15 sacas, pensando em soja 21, 22, agora já passa de 25 sacas de soja para 1 tonelada, somente aí nesses 30 dias. A gente está falando de 1 tonelada valendo quanto, Jefferson? Desculpe. Hoje, mais ou menos 1 tonelada na faixa de $645. Custo de frete Brasil. $645 com um aumento de $200 por tonelada no último mês. Exatamente isso. Esse é o cenário do cloreto hoje. Sem contar, claro, a restrição da oferta. Se não bastasse o preço elevado, o produtor está tendo dificuldade de encontrar matéria-prima no mercado. Isso já vem acontecendo há 2 meses, mais ou menos, pelo que eu estou acompanhando. Claro, nas últimas semanas esse movimento se intensificou um pouco. Está bem difícil de encontrar. As empresas, quando liberam listas para compra, liberam com curto prazo de validade, ou seja, um dia, esse preço vale somente para hoje, e além disso, com produto faltando. Jefferson, quando a gente fala desse quadro, a gente leva isso para outros produtos também, para outros fertilizantes também? Tem também uma restrição, mas não é tão acentuada como o cloreto. O cloreto é o que mais preocupa nesse momento. Cloreto é mais... Alguns fosfatados, em alguns momentos a gente tem uma restrição de oferta, super simples, super triplo, mas a máxima está acontecendo no cloreto de potássio. Jefferson, o que motivou essa alta aí tão agressiva do cloreto nesse último mês? Primeiro, a gente já vinha vendo uma demanda fomentada e uma oferta restrita nas principais origens. Nós estamos falando do Canadá em primeiro lugar, a Rússia em segundo e a Bielorrússia em terceiro. Aí, se não bastasse já essa restrição de oferta, a União Europeia foi lá e impôs retaliações contra a Bielorrússia, o terceiro maior produtor de potássio do mundo. Isso gerou uma crise em todo o mercado e muitos perguntaram como ficaria a situação da oferta do cloreto para o resto do globo. Claro, nós estamos falando do terceiro maior produtor, são poucos países que produzem, então essas restrições da União Europeia contra a Bielorrússia colocaram mais lenha na fogueira, a gente pode se dizer assim, porque já estava se falando na falta do produto. Aí a União Europeia colocando isso, foi o estopim para os preços explodirem, pelo menos no último mês. Certo. E se a gente passa para os outros fertilizantes, para os outros grupos, quais são os seus destaques, Jefferson? Primeiro, a ureia, se nós olharmos, ela vem subindo. Nas últimas 2 semanas, um pouco menos que anteriormente, mas ela está com um movimento de alta. E com isso nós estamos vendo o quê? Uma queda, ou seja, um aumento, melhor dizendo, na relação de troca. Uma queda no poder de compra para o produtor, pensando em que milho safrinha 22. O produtor que ainda não comprou, ele viu uma relação de troca no final do mês de maio, início no mês de junho, mais ou menos, até meados de junho, na faixa de 40, 50 sacas, mais ou menos, entre algumas praças do Brasil. Na última semana, ela chegou a atingir 67 sacas. Então, no curto prazo,
também a gente viu um aumento muito forte na relação de troca e, claro, uma queda no poder de compra para o produtor, o que é um pouco preocupante, né? E o que motivou esse aumento quando a gente fala da ureia? Também são problemas... Na última entrevista que nós fizemos, Jefferson, você já pontuava uma questão bastante ligada aos preços do petróleo e também a um problema na oferta deste produto, né? Sem dúvida. A China colocou também um pouco de pressão. Sim. Algumas semanas atrás, ela falou que iria tarifar as exportações de ureia. China é o maior produtor de ureia do mundo. Então, claro, trouxe uma pressão. A Índia, com seus leilões praticamente mensais, ela vem fazendo leilões mensais, comprando pouco volume e aí pressionando o preço também. Então, nós estamos vendo um cenário de pressão internacional do lado da demanda, e a oferta não está acompanhando. Então, não é só no Brasil que aumentou, no mundo inteiro. Então, os preços atrativos das commodities, isso da soja, do milho, do trigo, levaram a um aumento de área e, consequentemente, um aumento na demanda por fertilizantes. Então, é um cenário perfeito para nós vermos aumento de preço. E deve continuar esse movimento, eu reafirmo aqui, eu acredito que deve continuar pelo menos até o final desse ano. Jefferson, a gente tem ouvido muito falar também sobre a questão da alta expressiva substancial dos fretes marítimos, dos fretes de contêineres. Isso também pesa bastante sobre o mercado de fertilizantes agora? Sem dúvida. Nós não podemos esquecer da nossa dependência por matéria-prima estrangeira, ou seja, as matérias-primas aqui com frete mais caro chegam mais caro. Se nós olharmos o índice de frete de cargas secas, nós vamos ver que ele atingiu a máxima de 11 anos, ou seja, é bem representativo. Tudo isso, claro, impacta no quê? No preço final que o produtor vai pagar. Diminui o poder de compra e, claro, a relação de troca que nós falávamos há 6 meses atrás, no início desse ano, que era muito boa, nós falávamos, poxa, nós estamos a melhor relação de troca dos últimos anos, ela vem perdendo bastante competitividade, se deteriorando e prejudicando o produtor na ponta final. Jefferson, como é que o produtor está se comportando diante desse cenário? A gente tem recebido muitas perguntas aqui no Notícias Agrícolas sobre esse momento dos preços dos fertilizantes, né? E às vezes parece que eu sou até meio repetitiva, mas é verdade, né? A gente tem um cenário muito particular para esse mercado agora que motiva esses preços mais altos, que é uma situação que você vem nos explicando aí nos últimos meses. Como é que o produtor está se comportando diante desse cenário, na sua análise, na sua perspectiva? E queria saber uma segunda questão, se isso te preocupa para aquele produtor que ainda não conseguiu comprar todo o volume que já deveria ter comprado aí para suas próximas temporadas e que ele costuma comprar, porque a gente pode não ter aí no curto prazo, talvez janelas, uma pergunta que eu te faço, janelas de preços um pouco mais baixos? Sem dúvida. O produtor, no início do ano, ele comprou muito. A gente sempre falava, o produtor antecipou muito as compras para a soja, para o milho safrinha 22. O produtor vinha olhando milho soja 23, ou seja, que daqui ele vai começar os trabalhos daqui um ano. Ele comprou também, tomou posição no fertilizante. Aquele produtor que não comprou ainda é preocupante, porque ele vai encontrar um cenário de alta expressiva para preço. A soja perdeu um pouco o valor nas últimas semanas. E um terceiro detalhe importantíssimo, a restrição na oferta. Ele vai ter que, infelizmente, se sujeitar a pagar preços elevados pelas empresas que dispõem da matéria-prima. Porque nós estamos com uma janela muito curta para a soja. Aquele produtor que não comprou ainda, ele vai ter que comprar nas próximas semanas. Infelizmente, ele não vai ter mais espaço para esperar uma possível queda. E também eu não acredito que vá acontecer uma queda no curto espaço de tempo. Para o milho 22, a melhor coisa que o produtor pode fazer agora é ir monitorando a relação de troca. Dificilmente nós vamos ver um movimento de queda expressivo para os preços dos fertilizantes até o final do ano. Por quê? A demanda está bem forte e, claro, aquele que precisa comprar, ele vai ter que comprar. E, além disso, um outro detalhe importante, nós temos uma perspectiva de aumento de área para o milho verão aqui no Brasil, aumento de área para o milho safrinha, e tudo isso demanda fertilizante. Demandando fertilizante, nós temos total espaço para continuidade de aumento de preços. Não, é bem interessante observar esse quadro, porque nós temos ainda os preços das commodities também, apesar de algumas quedas recentes, a gente tem as commodities ainda em patamares bem elevados, o que também mantém os insumos em patamares altos, né, Jefferson?
Sem dúvida, sem dúvida. Esse aumento da soja, do milho que nós estamos observando desde o ano passado, ele tem um impacto importante também no preço dos fertilizantes. É aquilo que a gente fala, o preço alto, ele estimula o aumento de área, que estimula o aumento de insumos. E aí, como a oferta não está acompanhando, nós temos uma combinação perfeita para aumento de preços e continuidade desse aumento de preço. Então, desde o início do ano, quando nós conversávamos lá atrás, nós já falávamos, olha, produtor, fique atento, porque os preços estão bons, as relações estão boas, mas esse movimento ele pode ser breve, né? Ou seja, nós podemos ver rapidamente uma mudança como aconteceu. Nós estamos vendo essa mudança de patamar, a relação de troca rompe os intervalos históricos e o poder de compra do produtor, que lá atrás era muito bom, acaba ficando ruim agora e prejudicado. Jefferson, quando a gente olha para a questão cambial, que peso que isso tem tido agora na formação dos preços? Óbvio que a gente sabe que é um peso considerável, mas nós tivemos também uma barrigada do dólar, né? Mas e essa foi uma pergunta que a gente recebeu bastante aqui também, porque o dólar caiu, mas os preços dos fertilizantes continuaram subindo. Ou seja, esse cenário dos próprios fundamentos dos fertilizantes acabam neutralizando esse espaço de queda que o dólar poderia ter trazido? Totalmente, totalmente. Mesmo com a queda do dólar, vamos lá, o dólar buscou seus 4,87, 4,89 mais ou menos, mesmo com isso os preços em real não mudaram. Por quê? Porque o preço em dólar está subindo mais. A velocidade de aumento dos fertilizantes a nível internacional ela é muito forte nesse momento. Um outro detalhe importante que eu quero até mencionar para vocês aqui, nós temos um termômetro importante para fosfatados, que é o ácido fosfórico, que é uma matéria-prima base até mesmo para a produção de outros fosfatados. Só para vocês terem uma ideia, a OCP, uma marroquina, né, a principal marroquina fornecedora do produto, fez um contrato com a Índia com os preços a $162 superiores ao último contrato. Isso sustenta mais fundamentos de altas para os fosfatados. Então nós temos a Índia pressionando os nitrogenados, nós temos também a Índia comprando ácido fosfórico mais caro dos marroquinos e, por fim, nós temos toda essa especulação por trás do cloreto de potássio. Então, estamos já observando uma restrição de oferta nas origens, trazendo, claro, mais pressão de alta para os preços dos fertilizantes. Bom, então, além do cloreto, da ureia e dos fosfatados, o MAP também deve estar com o preço lá em cima, né, Jefferson? O MAP também subiu bastante, o MAP atingiu aí a marca de $765 a tonelada custo de frete Brasil, superfosfato simples dobrou de preço, super triplo dobrou de preço do início do ano para cá. Então esse é um movimento que está acontecendo, nós estamos buscando patamares lá de 2012, 2008, 2009, patamares antigos. Se nós olharmos o preço da soja, do milho, das commodities nesses períodos, também atingiram patamares bastante expressivos. Então esse acompanhamento às vezes corriqueiro, pode acontecer, né? Porque, como eu disse, reafirmo, aumento de preço leva a aumento de área, que leva a aumento de insumo. E tudo isso, se a oferta não acompanha, claro, o produtor paga mais caro no final. Sem dúvida. Jefferson, como é que você entende que os fertilizantes estão pesando nos custos de produção tanto o milho safrinha 2022 quanto a safra de verão 21-22 em relação ao ano passado? Nós temos aí uma diferença também gritante quando a gente olha para o peso do fertilizante na formação dos custos para essa safra em relação à safra anterior? Sem dúvida. Com esse aumento que nós estamos vendo agora, não tenha dúvida que o aumento no custo de produção do produtor vai acontecer. Não tem como fugir disso, né? Além disso, né, falando agora um pouco, relação de troca, de poder de compra, o produtor vem perdendo esse poder de compra, principalmente nos últimos 2 meses. O mês de maio, final de maio, em junho e agora no início de julho, foram marcados por altas expressivas, aumento da relação de troca e queda no poder de compra para o produtor. Ou seja, significa que aquele produtor que não comprou ainda o fertilizante para soja, está com uma janela curta, vai pagar mais caro, obviamente, e vai ter um aumento no seu custo de produção final. Bom, Jefferson, dessa forma acho que a gente conclui bem a nossa entrevista. Se você quiser acrescentar alguma orientação para esse produtor que ainda precisa fazer suas compras, teria algum ponto que a gente pode observar que possa haver ali a abertura de alguma janela de comercialização para esse produtor que precisa ainda garantir alguns volumes maiores de fertilizantes? Olha, olhando no curto prazo, aquele produtor que não comprou ainda para soja, eu acho muito difícil os preços baixarem até lá.
mesmo que nós possamos ver uma queda no dólar, eu acho sim que o preço do fertilizante dolarizado ele vai continuar o seu movimento de alta, ainda mais no curto prazo. Para o produtor que precisa comprar para o safrinha 22, eu aconselharia acompanhar a relação de troca da ureia com o milho safrinha, dos fosfatados, etc. Por quê? Porque é difícil também nós acompanharmos um movimento de queda acentuado para o preço dos fertilizantes. Talvez em alguns momentos, daqui até o final do ano, nós possamos ver o quê? Quedas bruscas, ou seja, alguma coisa rápida, movimentos rápidos, mas uma tendência de queda é difícil nós observarmos. Então é acompanhando a relação de troca e tentando melhorar daqui até o final do ano. Jefferson, te agradeço muito pela companhia nessa segunda-feira. Excelente forma da gente começar a nossa semana aqui no Notícias Agrícolas. Você, como sempre, informações muito completas, muito pontuais. É sempre um prazer receber você por aqui, viu? Volte mais vezes. Muito obrigado. Excelente semana para todos aí. Um abraço. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.